professora Nideise aqui novamente. Dessa vez o nosso assunto é sobre escrita. Vocês fizeram um texto que eu pedi para diagnosticar a escrita de vocês. E aí, na aula de hoje, eu vou trabalhar mostrando para vocês como é que eu faço a correção, como é que eu analiso e que exigências eu vou pedir a vocês ao longo do ano, certo? Não se assustem com a quantidade, porque são coisas simples, algumas um pouco mais complicadas que eu vou intensificar um pouquinho mais o estudo, a gente vai trabalhar bastante escrita também esse ano. E aí, ao longo das atividades feitas, dos textos produzidos, vocês vão entendendo melhor. Quanto mais fizer, melhor vai ficar. O segredo é esse. Tem dificuldade hoje, tem pessoas que têm mais dificuldades que outras, é normal, certo? Mas escreva, produza o seu. Então, quando eu falo em produção de texto, é para vocês criarem o texto de vocês, não copiarem. Porque aí vocês não estão aprendendo nada, melhorando em nada, certo? Então, vamos ver quais são esses itens e o que é que eu observo no texto de vocês? Preste atenção. Bom, então vamos começar vendo quais são esses pontos e o que é que eu exijo de vocês na escrita ao longo desse ano. O primeiro ponto eu chamo de organização. E dentro desse ponto eu trabalho esses pequenos pontos aí, ó, letra, parágrafo, margens e separação silábica. Vamos entender direitinho cada um desses pontos? A letra aí aparece primeiro, não porque é a mais importante, mas é porque se eu encontro uma barreira na letra de vocês, vou ter uma dificuldade muito grande de conseguir chegar nos outros pontos. Então aqui, eu não estou exigindo uma letra bonita, eu quero uma letra legível, como tem a pergunta ali. Se eu não consigo entender o que você escreve, como eu irei corrigir? Se eu não consigo ler o seu texto, ou se eu tenho dificuldade em ler o seu texto por conta da letra, eu não vou conseguir passar dessa primeira parte. Não vou conseguir fazer toda a análise que eu preciso do seu texto. Então, não estou exigindo uma letra bonita, mas uma letra funcional, uma letra legível. Eu sei que com as redes sociais, com a internet e agora com as aulas remotas, nós temos escrito muito pouco, né? Na letra cursiva, escrito à mão. Mas é preciso retornar esse hábito, nem que seja nas nossas aulas, nem que seja na escola. Não podemos perder o hábito da escrita cursiva, porque nem sempre a gente tem o celular. E a letra cursiva e o caderno ainda estão em voga, certo? Então, não é trabalhar uma letra bonita, mas tentar arredondar a sua letra para fazer com que a leitura do seu texto seja facilitada, seja possível por outra pessoa, certo? Segundo ponto, o parágrafo. Aqui tem uma pequena definição que eu quero ler com vocês. Então, parágrafo é uma divisão de um discurso que apresenta sentido completo e unidade entre as ideias tratadas, iniciando-se em uma nova linha e sendo delimitado por um sinal de pontuação, como ponto final, exclamação, entre outros. Então, eu encontrei, né, dos textos que vocês me mandaram, pessoas que fizeram o texto todo somente um parágrafo, 20 linhas, 30 linhas, 15 linhas, só um parágrafo. Mostra para mim que não sabe delimitar parágrafo. Não sabe no sentido do que não sabe para que serve. Aqui, claro, estou só passando no geral o que é parágrafo, depois eu vou fazer aulas com vocês sobre o tema, certo? Então, tem que aprender a dividir o texto em parágrafos. Para que servem os parágrafos? Estruturalmente no texto, serve para separar os temas variados abordados no texto. Ou para separar a sequência narrativa. E visualmente faz com que o leitor, ao buscar, como tem aqui, facilitando para o leitor navegar pelo texto, serve para que, só ao visualizar seu texto, a gente consiga reconhecer qual é o terceiro parágrafo, qual é o quinto parágrafo. Por quê? Visualmente, um parágrafo não inicia no início da linha, né? É preciso dar um recuo à direita para poder começar. Então, um dedo, 2 dedos do início da linha para poder começar a escrever. Então, eu vou exigir essa paragrafação, essa separação, e que o texto de vocês tenha mais de um parágrafo se um texto é grande, né? Se um texto for só um parágrafo, porque são 5 linhas, 6 linhas, tudo bem, mas um texto maior que isso, ele precisa de outros parágrafos. E aí nós temos a margem. Esse aqui é um ponto muito visual. É bem de estrutura mesmo de uma escrita no caderno. Mas que eu vou exigir porque eu quero também a organização.
Porque um texto bem organizado, bem arrumadinho, já enche os nossos olhos e facilita a leitura, certo? Então, no caderno de vocês tem margens, as linhas, e a margem é o que fica que fica nas bordas dessa linha, certo? Então, antes de começar a linha, no caderno de vocês, tem ou um espaço em branco ou um traço. E depois que acaba, também tem um espaço em branco. Vocês têm que escrever dentro dessas linhas. Então, tem gente que às vezes ultrapassa a linha, porque, falta só uma letrinha, eu vou colocar. Ou tem gente que deixa um buraco, como nesse caso aqui, nesse exemplo dessa foto. Tá vendo que todo o texto está lá para o canto esquerdo e aqui no canto direito tem uns espaços em branco que caberiam algumas palavras ou algumas sílabas das palavras seguintes. A gente tem que aprender a justificar, como no computador. Tem que aprender a dispor as nossas palavras dentro da linha, sem deixar passar da linha e sem deixar esse espaço em branco. É uma forma de organizar e deixar o texto mais limpo, e é o que eu vou cobrar de vocês. E por fim, nesse ponto, a separação silábica, que tem muito a ver com o tópico anterior. Separação silábica, separar as palavras em sílaba, isso vocês aprenderam faz tempo, né? Lá no ensino fundamental 1. As palavras têm sílabas, algumas só uma, outras são polissílabas, várias sílabas. E aí é preciso saber como separar. Encontrei alguns errinhos, alguns problemas de separação silábica nos textos de algumas pessoas. Coloquei até um quadradinho para indicar isso. Não separa... A consoante não fica sozinha na sílaba. Separando de tom, colocando consoante sozinha. Coisas bem básicas de separação silábica que tem gente ainda cometendo. Então, eu preciso também, para a organização do texto, observar isso. Então, esses 4 pontos aqui pertencem ao ponto organização, que é a primeira coisa, assim que eu bato o olho no texto de vocês, é a primeira coisa que eu observo, certo? O segundo ponto é um ponto gramatical. Ainda tem a ver com a estrutura, mas agora a gente trabalha a parte gramatical. Eu separo em 3 itens: ortografia, pontuação, que faz parte da ortografia, e concordância. Vamos ver mais ou menos cada uma delas. Na ortografia. O que é ortografia? É, como a etimologia da palavra diz, a grafia correta das palavras de acordo com a norma culta, a norma padronizada da língua. O uso de sinais de pontuação também estão aqui. Então, quando eu falo em ortografia, em alguns textos eu circulei algumas palavras, significa dizer que aquelas palavras têm algum problema de ortografia, ou seja, de acordo com a norma culta, essa palavra não é com 2 S, por exemplo, é com C. Feliz, por exemplo, não é com S no final, é com Z. Então, quando eu falo em ortografia, eu trabalho essa grafia correta das palavras. A gente pode trabalhar isso com regras gramaticais, sim, a gente vai fazer isso. Mas uma dica que eu dou, que é muito mais viável, que é muito mais eficaz para que a gente aprenda a grafia correta das palavras, é lendo. Lendo textos confiáveis, claro, né? Que prezem por essa ortografia correta para memorizar a escrita das palavras. A pontuação, que faz parte, né, da ortografia, é um item muito importante, que é gramatical, mas também trabalha a coesão, que é um dos pontos finais dessa análise, desse diagnóstico. Por quê? É através da pontuação na escrita que o texto ele ganha ritmo, ele ganha entonação, ele ganha até emoções. Tem gente, e aí é um problema geral, a maioria mostra essa dificuldade, principalmente com vírgula, que é a pontuação mais complicada. Mas a gente precisa trabalhar e, é claro, eu vou trazer reforços, revisões sobre o tema com vocês. Além disso, também é um elemento de coesão muito importante. A gente vai entender daqui a pouco o que é coesão. Então, as vírgulas, a pontuação de forma geral, é um elemento muito importante, não só gramatical, mas para dar um sentido mesmo e um ritmo ao texto. E por fim, nesse ponto, concordância. Aí tem um exemplo de concordância. Existem 2 tipos de concordância, né? Concordância é, no geral, uma harmonização, esse concordar entre as palavras de uma oração.
Ou seja, as palavras que compõem orações, que compõem textos, elas precisam estar concordando entre si. E existe a concordância verbal. Olha o exemplo, o aluno diz a verdade. O verbo dizer está no singular para concordar com o aluno. Quando eu coloco eles no lugar de aluno, o verbo não pode ficar eles diz a verdade. Tem que ser eles dizem a verdade. Isso é questão de concordância verbal. O verbo tem que concordar com esse sujeito eles. Ou uma concordância nominal. Ó. O aluno aplicado aprende. Aplicado está no masculino para combinar com o aluno. A aluna aplicada aprende. Agora a aplicada teve que ir para o feminino para concordar com a aluna. Isso é uma concordância nominal. Um adjetivo concordando com um substantivo. Então, analisem também alguns problemas de concordância nos textos de algumas pessoas que a gente vai trabalhando ao longo do ano. Então, esse ponto 2 é um ponto gramatical. Entenda que não existe um ponto mais importante que o outro, mas existem estruturas que vão, quando a gente respeita cada um desses pontos, o nosso texto ganha mais probabilidade de ser um texto mais completo, com maior sentido. Seguindo essas regras, a gente vem para o terceiro ponto, que é o ponto do sentido mesmo. É nesse ponto que eu analiso o texto de vocês no sentido de nota. Entenda, quando eu peço um texto para vocês, a primeira coisa, aquilo que mais importa para que eu possa até mesmo avaliar, é, primeiro, seguir a proposta que eu pedi. Aquilo que eu pedi para você escrever, o tema seguiu. O gênero textual que eu pedi também seguiu. E o seu texto tem sentido, tem uma sequência de início, meio e fim. É isso que eu analiso. Não os erros ortográficos, não letra, eu analiso isso. E aí nós temos nesse ponto coesão e coerência. E o que é coesão? Tá vendo que em todas as imagens aqui eu tenho quebra-cabeça? Eu gosto de trabalhar a coesão explicando, usando essa metáfora do quebra-cabeça. Acho que todo mundo aqui já assistiu, ou aliás, já jogou um quebra-cabeça, já viu um quebra-cabeça. São essas pecinhas aí que encaixam e normalmente ao encaixarem perfeitamente, elas formam uma imagem. O texto também é um quebra-cabeça, só que no lugar de pecinhas nós temos palavras. E essas palavras, para que elas possam dar sentido, ter sentido, elas precisam estar bem encaixadas. Então a coesão é isso, é essa conexão entre os elementos do texto. E aqui nesse assunto, ou nesse aspecto do texto, a gente trabalha os conectivos. Por exemplo, as pontuações são conectivos, né? Conectivo, aquilo que conecta, que liga. Algumas palavras servem como conectivos. E elementos de substituição de palavras, para que a gente não repita a mesma palavra diversas vezes no texto, a gente pode substituí-las por outras. Também isso refere-se à coesão textual. E por fim, a coerência. A coerência é uma relação lógica entre as ideias de um texto. As palavras, frases e parágrafos devem ser alinhados de forma completamente complementar e não contraditória, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Então, quando se tem coesão, a gente normalmente tem coerência. A coerência é o sentido do texto. Certo? Coerência é quando a gente consegue seguir uma sequência do texto. Às vezes é incoerente quando, por exemplo, no texto narrativo eu começo com um narrador personagem, eu falei, e ao longo do texto eu mudei, agora eu coloco ele avisou, ele falou. Houve um problema de foco narrativo, mas houve um problema de coerência também. Né? Não seguiu a sequência. É preciso ter coerência, é preciso seguir uma sequência para ter sentido. Certo? Espero que que vocês tenham conseguido entender a diferença de cada um desses pontos. Bom, pessoal do 7º ano, vamos agora. Trouxe 2 textos de 2 alunos de turmas diferentes para vocês verem uma boa produção. Textos bem escritos, com criatividade e que seguiram a proposta que eu coloquei para vocês produzirem o texto. Vamos conferir um pouquinho a produção dos colegas? Vamos lá.
Bom, então vamos ler a primeira continuação do aluno Pedro Gabriel do 7º C. A princípio não dei muito valor e continuei a busca pela pequena mala. Peguei e voltei para dentro de casa. Coloquei em um canto da sala e fui dormir. No dia seguinte, continuei a arrumação e fui encontrando coisas que nem sabia que tinha. E conforme fui arrumando, fui colocando todas as bugigangas numa caixa com a intenção de colocar tudo no galpão. E por um instante, ouvi novamente ruído. Quando levantei para ver o que fazia aquele ruído, a pequena mala no canto da sala me chamou a atenção. Voltei a sentar-me no chão e abri a mala. Dentro dela estavam fotos antigas do tempo de criança, muitas delas tiradas no interior, no pequeno sítio onde morava minha avó. Cada uma delas me trazia lembranças incríveis. A última delas me tocou profundamente, pois nela estávamos eu, minha avó e um grande amigo. Esse amigo era um cachorrinho peludo que ganhei quando era criança. Com a lembrança, me veio nos olhos uma lágrima. Logo ouvi o ruído outra vez. Levantei e fui até o galpão. Abri a porta e estava muito escuro lá dentro. Acendi a luz e me deparei com um filhote de cachorro, que lá estava. E o único ruído que se ouvia era o cachorro a roer um osso. Ele me olhou e o rabinho abanou. Peguei-o, voltei para casa. Ele estava muito sujo, até cheirava mal. Dei um banho nele e ofereci um pote de leite morno. Ele tomou o leite, me olhou, abanou o rabinho, deitou-se nas minhas pernas e dormiu. Olhando para ele, fui lembrando do meu velho amigo. Não parei para pensar de onde veio, mas naquele momento nascia uma grande amizade. A narrativa é boa, o texto é do Pedro Gabriel, só fiz arrumações de ortografia, talvez coloquei uma palavra ou outra. Inclusive, Pedro Gabriel, dá uma observada no seu texto original para as mudanças que eu fiz aqui, mas o texto é do Pedro Gabriel. A narrativa é dele. E que narrativa? Percebam que tem o suspense, né? Então, realmente, um texto muito bom. Vamos ao próximo texto. Então, peguei a mala. Fui devagar em direção ao galpão para ver o que produzia aquele ruído. Chegando próximo ao galpão, a campainha da minha casa tocou. Então, soltei a mala e fui correndo em direção à porta da minha casa, pois tinha deixado aberta. Chegando na porta, não tinha ninguém. Assustado com a situação, pensei em ligar para a polícia. Foi quando lembrei que havia deixado o celular dentro de casa. Resolvi então ir olhar pela janela do outro lado da casa para observar se veria algo ou se poderia ter entrado alguém. Para minha surpresa, ouvi um barulho de panelas batendo na cozinha. Fui então até o outro lado da rua onde tinha uma cabana com uma luz acesa. Chegando lá, chamei muito, mas não saiu ninguém. Criei coragem para entrar na minha casa. Entrei com cuidado e depois de andar na casa com um pouco de temor, não encontrei meu celular. Comecei a pensar em 1000 coisas. Foi quando tocaram a campainha outra vez. Fui atender a porta. Era uma idosa. Ela disse: "Boa noite. Moro na cabana do outro lado da rua. Fiz uns biscoitos e vim até sua casa desejar boas-vindas." Foi quando encontrei a porta aberta e apertei a campainha. Como demorou para atender, então entrei, pois estava procurando meu gato. Esbarrei em umas panelas e saí correndo, pois vi meu gato saindo do galpão ao lado. Peguei ele e fui deixá-lo em casa. Ha. "Está rindo de quê?" perguntou a senhora. Então expliquei a ela sobre o meu medo. Fui pegar a mala e ouvi um barulho, que era com certeza seu gato. E acabamos nos desencontrando. Ela riu, falou um pouco e foi quando ouvimos outro barulho no galpão e lembrei que não tinha encontrado meu celular. Ela falou: "Melhor entrar e fechar a porta, pois aqui acontecem coisas estranhas." Fui dormir. Ao acordar, vi que não tinha nenhuma cabana. Ao amanhecer, meu celular despertou-me e acordei. Tudo não passou de um sonho. Ufa! Então, esse é o texto da Tawane, do 7º A. Muito bem escrito também. Com algumas mudanças que eu fiz, mas nenhuma mudança na história. Só na forma de narrar. Que é isso que eu quero trabalhar com vocês. Fazer com que... usar a criatividade de vocês para que os textos de vocês fiquem ainda melhores. Então, aqui nós temos um mistério maior. E no final diz que era tudo um sonho. Mas será que era mesmo? Tem toda uma pegada de conto aqui muito interessante.
tiveram outros textos muito bons, esses dois foram só para ilustrar o exemplo, certo? E eu gostei bastante das produções, estou super animada para as produções que nós teremos ao longo do ano.